Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, O Brasil que Pulsa, o Brasil que faz acontecer. E hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro episódio, nossa ferramenta que levar para você informação, conhecimento, para que você possa tomar as melhores decisões. E hoje nós estamos com ele, Guto Valário, nosso entrevistado de hoje. É um prazer ter você no nosso podcast. Afinal de contas, quem é Guto Valário? Douglas, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Nos conhecemos desde 2014, de novembro de 2014. Eu sou um empresário, nascido em Iperó, empresário há 17 anos, no segmento que eu atuava como gerente comercial. E hoje expandindo um pouco em outros segmentos, mas a partir daquele momento que eu te conheci, eu entendi que o empreendedor é uma instituição própria. Até então, né, até eu ter feito o Empretec, eu não tinha essa visão do empreendedor como uma instituição, como tem o advogado, tem o médico, também tem o empreendedor. Aí a visão é diferenciada, né? A partir disso, é o novo Guto, a partir de 2014, entendendo que eu sou um empreendedor. Fiz ciências contábeis, eu fiz gestão financeira, fui político, mas a partir daquele momento eu aprendi que eu era empreendedor, descobri que eu era empreendedor, aliás. Muito bacana, Guto. 17 anos, várias histórias, vários movimentos. Hoje a Vale conta com quantos colaboradores? A Vale é uma empresa de locação de mão de obra, então nós temos muitos funcionários, né? Porém, o nosso staff, que são os funcionários da Vale mesmo, as pessoas que têm a relação comigo, nós somos em 40. Gira em torno de 42. Sinceramente, eu não sei exatamente o número. E são distribuídos aí em Sorocaba, que é a sede da empresa, Boituva e Porto Feliz. Guto, existe um adágio no empreendedorismo que tudo que você não pode mensurar, você não pode controlar. Falar de marcas. Estatisticamente falando, dados Sebrae, 60% das empresas não passam de 5 anos. Vale 17 anos. Qual o segredo dessa marca tão bonita que diz a marca uma referência de sucesso? Então, a Vale, também com o tempo eu descobri, a gente vai tateando, né, o terreno, conforme vai vendo as concorrentes, vai vendo o mercado, e eu descobri que o nosso foco é no cliente e não no resultado. Então, o primeiro foco, o foco principal é foco no cliente. Então, a gente trabalha muito isso, e isso tem trazido a Vale, né, eu sempre digo que é um passinho de cada vez, né, sempre tem alguma coisa a mais para a gente fazer ali na frente. E é isso, com foco no cliente. Então, hoje, muito focado aí no clima organizacional, né, na equipe motivada. Hoje, nós trabalhamos muito com a formação das pessoas ali, né? Então, os nossos profissionais são bem jovens. A equipe é muito competente, a nossa equipe é fantástica. Então, eu tenho hoje dois gerentes muito experientes, e a maioria da equipe formada ali, entendeu? Então tá bem bacana. Então, como se a própria Vale fosse uma universidade de formação de pessoas. Uma coisa importante, Guto, se olharmos para o Brasil, os empreendedores, o Brasil é um país com extrato empreendedor muito grande, mas a pesquisa diz que nós empreendemos por necessidade, diferentemente de empreender por oportunidade, como acontece na Europa, nos Estados Unidos. Você empreendeu por oportunidade ou por necessidade? E para você, qual é essa diferença? Bom, vamos lá. Posso contar a história? Claro que sim. Eu estava no 5º ano que eu trabalhava numa empresa como comercial. Eu gostava muito de trabalhar naquela empresa. Porém, ela vinha tendo problemas financeiros, problemas de gestão. E eu já estava casado e com 2 filhas. A Ingrid, na ocasião, ia fazer 2 aninhos. Então eu tinha o convite de uma concorrente para trabalhar como gerente comercial e um cliente que tinha me dito, tinha dito para eu montar, falou, monte a sua empresa, que a gente passa a fazer com você.
e a decisão muito difícil, né? Então eu tinha o planejamento, eu tinha certeza que se eu montasse ia dar certo, né? Só faltava a coragem, ela não tinha R$1, Douglas. E aí acabei montando, tive apoio da mãe das meninas na época, apoio do meu pai e apoio de alguns clientes, e a coisa aconteceu. Muito bacana. E para você que está nos assistindo, tem uma coisa importante, né? Porque os empreendedores, a grande pauta dos empreendedores é sobre resolver problemas. E parece que a nossa sociedade está cada vez com uma menor capacidade de resolver esses problemas, acreditando, como tinha a história do Lip Hard, ó dia, ó céus, ó azar. Guto, Vicente Falcone diz no seu livro O Verdadeiro Poder que uma empresa sem problemas é uma empresa que está fadada ao fracasso, porque problemas são fonte de oportunidades para que você possa transpor metas e inovação. Nesses 17 anos, quais foram os principais obstáculos que levou você a repensar e sair com inovações impensáveis, inenarráveis, ímpares que te trouxe nesses 17 anos? Douglas, são diversos problemas, né? Quando eu falei aqui do passinho de cada vez, quando eu comecei, vou voltar um pouquinho no início. Quando eu falo passinho de cada vez, o passinho de cada vez é o foco, né? Como você não conhece totalmente o que tem pela frente, o empreendedor ele não tem essa visão, né? Você vai caminhando e vai trilhando ali um caminho, sempre um caminho novo. Mas, na verdade, são duas coisas, né? Porque o primeiro passo, que significa a coragem, então são duas coisas fundamentais para o empreendedor. O primeiro passo, que é a coragem, e o segundo, que é o passinho de cada vez, que é o foco. Nunca perder o foco. Agora, quanto aos problemas, a minha empresa começou sem capital. E então, o primeiro é a questão de relação com bancos, né? Aprender a se relacionar com bancos. Segundo, a formação da equipe. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito, Douglas, e você sabe disso, acaba vendendo barato, às vezes, para conquistar clientes e acaba se perdendo nessas questões. E aí você vai resolvendo isso com o tempo. Quando você começou, é muito legal isso, né? Como você entrar numa mata para descobrir para chegar num lugar sem conhecer o caminho. E aí você vai conhecendo com o tempo. Eu era, na ocasião, um vendedor, um comercial, né? Eu nunca fui administrador. Então, graças a Deus, eu cheguei naquele curso lá, no Empretec, e descobri que havia outras pessoas, né, como eu, né? E foi isso. Mas problemas vão existir sempre. Eu sempre digo o seguinte: as coisas estarem sob controle não quer dizer que não haverão problemas. Estar sob controle quer dizer que você vai saber resolver os problemas. E problemas haverão sempre, mas algumas coisas intrínsecas em nós, nos empreendedores, né, e que ficam só para nós, é a solidão das decisões, né? Essa é a parte difícil, né? Então, com o tempo, eu fui descobrindo que as decisões não precisam ser tomadas rapidamente. Você pode pensar melhor, às vezes é só tomar um copo d'água e decidir, às vezes não, às vezes é tomar um copo d'água e visitar minha filha em São Paulo, ou às vezes eu passo 2 horinhas ali na casa dos meus pais à noite, ouvindo eles um pouquinho, mas eu estou trabalhando a questão de uma decisão que eu tenho que tomar na empresa. E assim por diante. É super interessante a sua colocação. Em relação a isso, nós temos 3 tipos de pensamento. Pensamentos rápidos, não sei se você sabe, mas nós temos cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Parece muito, mas 95% deles são recorrentes, são repetidos, são os mesmos de ontem, anteontem e assim por diante. Depois nós temos os pensamentos devagar, são os mais elaborados. É saída para a casa da sua filha, na casa dos seus pais. Entre o rápido e o devagar, nós temos uma coisa rara, chamada insight. É nesse insight que nós aguçamos a criatividade e ter a coragem de tomar a decisão. Na pauta, é difícil as pessoas tomarem decisões porque a decisão implica no resultado. E, obviamente, esse resultado pode ser que não seja o satisfatório. Qual a coragem que você disse já na resposta anterior, eminente do empreendedor, para que ele tome as melhores decisões e, como eu digo sempre no adágio, pagar o preço? Então, quando eu comecei, tinha na minha equipe
acho que eram 5 pessoas, né? E mais em casa, né? Os 2 passarinhos para dar água, né? Então, você tem essa responsabilidade. Você tem decisões a tomar, né? Que tem o risco tem que ser calculado porque você tem algumas responsabilidades que estão ali para trás. E então você acaba decidindo sempre, eu no meu caso, da forma, eu procuro achar as decisões mais responsáveis, né? Mas a gente acaba sendo ousado também em algumas coisas. Tem decisões que eu tomei na minha vida que, na Vale, por exemplo, que se eu disser para você que nem meu pai acreditava que eu não ia quebrar, né? Então, por exemplo, você viu uma situação, em 2016, eu assumi 2 dos maiores tomadores do nosso serviço na região, e foi um momento que eu tive que me desprender dos bancos, né? Então, foi muito legal, foi muito difícil, mas foi muito legal. Aí foi a virada de chave, o momento que consolidei financeiramente e tal, mas difícil. Aí descobri, por exemplo, que banco... quando você chega no banco, ele te dá um guarda-chuva. Mas o dia que chove, ele te pede o guarda-chuva de volta. Então você tem que ter capital, né? Não dá para depender só dos outros. E ainda mais um parceiro que precisa ganhar o dele. Muito legal, Guto. Eu vi que você fala das suas filhas. Qual o nome delas? Fernanda é a mais velha, Fernanda Valário, e Ingrid Valário é a mais nova. Qual a idade e o que elas fazem hoje? A Fernanda tem 23 anos, ela se forma em junho próximo em medicina. E a Ingrid está no 2º ano, ela tem 18 anos, está no 2º ano de cinema. As 2 moram fora, perdão. Imagina, eu quero voltar para você, que isso é importante. Existe um conceito de Albert Bandura falar de modelagem e modelação. Eu vou voltar a essa pergunta daqui a pouco para o Guto, nessa entrevista que para mim está sendo maravilhosa, que é esse modelo. A melhor forma de você modelar o meio é justamente sendo o exemplo. Assertividade, evolutiva, o reforço positivo, literatura, mas o comportamento, principalmente nos dias difíceis, é que faz toda a diferença. E olha que bacana, né? Para nós que somos pais, né? Uma filha fazendo medicina e a outra fazendo cinema, isso pra gente é o nosso Oscar, né? Informando mais uma marca que nós conseguimos o nosso sucesso nesse papel tão importante que é de pai e mãe. Respondo para você. É um comportamento empreendedor, Guto, que é talvez o mais importante dos empreendedores, e de maneira empírica, acho que ele sabe disso, né? Ninguém ensina isso para ele. Empreendedores de sucesso, eles em média, quebravam em média 3 vezes, baixa escolaridade e um padrão de comportamento. E geralmente moldados a fazer coisas difíceis e enfrentar essa vida hostil. Então, esse mundo fati, como diria Nietzsche. E aí eles olham para o significado, e o comportamento estabelece uma meta que tem um desafio ou um significado pessoal. E em vários momentos você traz a família, suas filhas, como simbolismo de significado. Qual a importância das suas filhas, da família, no teu legado até hoje de sucesso? Douglas, as minhas filhas, elas me veem como porto seguro delas, mas na verdade elas são o meu porto seguro, né? Eu falo isso sempre e não tenho o que falar, né? Porque se não houver um motivo para tudo isso, para toda essa dificuldade que você citou, né? As estradas são todas esburacadas para nós, né? Aqui no Brasil. Aqui tem que ser herói, né? Para conseguir passar dos 5 anos, como você disse. E é para elas. É claro que a Fernandinha, por exemplo, eu sempre coloco ela em xeque, né? Que ela termina a faculdade em breve. Meu filho, papai só vai te ajudar até terminar a faculdade, né? Papai, mas não dá para esperar um pouquinho mais. É uma geração também medrosa, né? A Fernanda foi fazer intercâmbio em Berlim, e quando ela estava quase indo, nós descobrimos que ela nunca tinha andado de ônibus. Então a gente mima, né, cuida demais delas e precisa que elas voem, né, que elas saiam para o mundo também. Então são lições, e eu estou sempre cuidando, mas eu tento soltar também, eu tento passar essa minha visão, essa minha vivência de ter que desbravar, né? Eu mostro para elas que elas também têm que desbravar as coisas. A neurociência ou os filósofos contemporâneos nos diz que nós temos 2 estágios, ou vida ou sobrevivência. Um livro importante, aliás,
recomendo, chamado Flow, nos diz que ou você está em Flow, que é o mundo das possibilidades, fluídas, o mundo de Nárnia, de todas as possibilidades, ou você está no estado de caos, que é somente tendendo a ir para o passado, dor e sofrimento, ou para o futuro, num padrão de ansiedade daqueles 70, 50 mil pensamentos recorrentes. O que você faz para se manter criativo e estar em flow? Então, eu deixei de viver no passado, né? Já tenho um tempo, desde 2019, mais ou menos, que eu coloquei a empresa, os meus projetos sempre no futuro, né? Então, sempre buscando aí mais vida, né? Eu tenho 51 anos, mas me sinto um jovem. Eu só tenho 51 anos no espelho, né? Então essa juventude que eu tenho dentro de mim, ela me faz querer viver muito, né? Então, eu imagino ainda que tenho muita coisa para fazer. E quando você vê exemplos aí de empreendedores que começaram mais tarde, né? Isso deixa a gente mais tranquilo, né? Saber que dá para fazer muita coisa. Dá para fazer. Você está super jovem, super bem. Guto, uma pergunta importante, dentro de outras. Nós sabemos, por exemplo, que nós começamos com o que nós temos. Empreendedores raízes não tem capital, às vezes baixo conhecimento, baixa escolaridade, talvez nem rede de apoio. Mas tem uma coisa que é a persistência. Muito grande, aliás. Ponto forte dos empreendedores de sucesso. Se eu olhar para tudo isso, pensando todo esse contexto, você disse que não se considerava um empreendedor até 2014 e compreendeu que você era um vendedor. E aí, vendedor, nós queremos vender, nós achamos que a máxima é vender muito e necessariamente eu não faço conta para saber se eu estou ganhando ou perdendo, entra só dinheiro. Sim. E depois. Mas hoje eu percebo que existem 3 tipos de posicionamento do mercado. Ou o teu produto é premium, raro, e as pessoas querem pagar por isso, escasso. Ou ele é valor, as pessoas conhecem isso e sabem, poxa, eu quero pagar um pouco mais por isso, ou preço, ou você tem uma eficiência, ou você quebra porque o número não fecha. Hoje eu percebo a Vale como uma referência dentro do negócio que ela estabeleceu. O que você fez? E você tem grandes contas de multinacionais como seus clientes. O que você fez para reposicionar a sua marca de preço, um vendedor, para estar onde você está hoje, que é talvez o anseio de muita gente nesse mercado, esse mercado premium que você está hoje? Uma resposta difícil, né? Porque nós temos clientes desde 2009. Eu tenho cliente que está conosco desde que a gente começou, e a maioria deles entra e fica. Nós não temos assim um comercial que fecha contratos o tempo todo, só que é um comercial que fideliza contratos. Então, esses contratos mais antigos, digamos assim, a gente foi alinhando e entendendo e demonstrando para os clientes o quão necessário nós também éramos a eles. Eu costumo dizer que o serviço que a gente presta, que é essa alocação de mão de obra, que a gente faz recrutamento e seleção, né, com muita excelência, é uma relação comercial estratégica, não uma relação comercial comum. Então, ela é muito importante para o nosso tomador de serviço. Então, quando nós somos vistos como parceiros e não somente como um fornecedor, aí a relação dá certo e vai longe, entendeu? Então, eu tenho clientes que passam as vagas e nem conferem o que a gente coloca lá as pessoas em determinado departamento, né? E eles confiam na gente. Mas isso é com o tempo, essa confiança você ganha com o tempo. E é o quê? Trabalhando corretamente, buscando sempre a excelência nos serviços. Essa é a ideia, né? E trazendo pessoas de bem, né? A Vale, a grande marca hoje é trazer pessoas de bem. Tecnicamente a gente resolve, né? O caráter não. Tá certo? Muito legal, Guto. Se eu pegar, e aí eu sou testemunha disso, 2014, onde você estava, eu gosto muito desse estar, nós nunca somos nada e sempre estamos. Questões financeiras, comportamentais, fisicamente, porque hoje eu sou testemunha disso, te vejo muito mais bonito, mais jovem do que 2014, onde você tinha aí 10, 11, 12 anos a menos. O que mudou? Porque nós entendemos que empreendedores, nesse passinho de cada vez, nós entendemos e chamamos isso de maneira contemporânea de constância. Essa constância elabora. Como é que as pessoas aumentam a sua autoconfiança? À medida que vão medindo o seu resultado, ela vai ampliando a tua autoconfiança.
E aí ela deixa de olhar para o chão e começa a olhar para o horizonte. O que aconteceu para que você pudesse constantemente, ou de maneira constante, retomar essa autoconfiança, primeiro em você e refletido em cada detalhe da Vale hoje? O que acontece? A autoconfiança, ela é reflexo da confiança que as pessoas têm em você. Quando eu comecei, no caso, eu trabalhava como comercial numa empresa, então a confiança dos clientes era naquela empresa. Então, quando eu comecei, eu tinha essa insegurança, que os clientes ainda não confiassem. Então, a partir do momento que você começa a entender, que você se abre para entender a confiança do mercado em você, você passa a ser autoconfiante, né? Em relação às minhas filhas, por exemplo, a partir do momento que você percebe que elas confiam, eu passo a ter autoconfiança. E assim por diante, né? Então, eu vendo hoje a marca que a Vale eu depois tenho que falar que nós começamos outras coisas, né? Mas a marca que a Vale se tornou, ela traduz isso, né? Porque eu consegui algo que desde o início eu pensava, já quando eu olhava como empregado, que era uma empresa de recursos humanos e ela tinha que respirar recursos humanos. Eu comecei esse projeto de recursos humanos em 2020, veio uma pessoa muito bacana para trabalhar comigo, muita experiência no mercado, uma referência, a gente começou esse projeto, hoje ele se foi e eu estou com uma outra pessoa também, que é uma grande referência, e hoje a Vale, ela respira RH. Então a gente diz o seguinte, essa menina que chegou comigo agora, a Fernanda, ela chegou dizendo o seguinte, falou, Guto, o RH cuida de todos, mas ninguém cuida do RH. Então agora nós temos isso como bandeira. Então, quem cuida do RH? Nós, porque nós somos RHs. Então nós cuidamos dos RHs que são nossos clientes e cuidamos dos nossos RHs ali. Somos todos RHs. A recepcionista da Vale, das nossas unidades são RHs, o nosso financeiro é RH, as nossas selecionadoras são RHs, as psicólogas são RHs, os supervisores de serviço são RHs, todos somos RHs. Eu sou RH, é isso. Que bacana, Guto. Ponto importante, eu não sei se você sabe, mas uma premissa básica de que para que você possa evoluir de um componente e ser empreendedor, você tem que ter uma oportunidade mais ou menos estável. E aí entra o empreendedorismo que diz que os empreendedores aproveitam oportunidades fora do comum. Depois, eles sempre são ativos, ou seja, proatividade. Faz as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Mas aí, Guto, vem você e nos diz que o terceiro comportamento, empreendedores agem para expandir o negócio em novas áreas, produtos e serviços. Me conta mais sobre isso. Na verdade, quando eu fiz o Empretec, nós tivemos uma dinâmica onde nós fizemos uma meditação e colocamos nossas metas, né? Metas de curto, médio e longo prazo, né? E foi muito legal, que ali eu coloquei a meta de quantas empresas eu queria ter e tal. E eu saí dali com essa ideia, né, de uma transportadora, porque a Vale, na nossa região, a gente atende quase, em sua maioria, só indústrias, né? E eu sei que as indústrias, todas elas precisam de transportadoras. E aí eu tinha essa semente, né? Então, pensando, quase comecei isso em 2021, desisti e agora em 25 nós começamos. Então, começou a Grife Transportes, que ela é da Vale RH, né? Grife da Ingrid e da Fernanda, na verdade é razão social, não é que é delas. A razão social da minha empresa chama-se Ingrid e Fernanda Transporte de Cargas Limitada. Que bacana, sinal de essa paixão que você tem pela família, pelas filhas e tudo mais. Guto, olhando para isso, dentre todos esses cenários, as pessoas, você falou um pouco das suas filhas, elas têm medo de correr riscos, tá? E aí os riscos, e empreendedores tomam risco o tempo todo. Mas eu sempre digo uma coisa, você era mais corajoso no passado? Claro, eu não tinha nada. Hoje eu tenho um nome, um legado, um patrimônio, tá? Se alguma coisa der errado, mas é muita coisa para perder. O fato é, você avaliando o mercado, você reduzindo o risco, mas a vida, ela está no desafio.
quais são os desafios que te movem olhando para um cenário futuro de uma visão de médio e longo prazo? Então, depois que eu me descobri empreendedor, é claro que você não quer perder o que você tem, mas não teria problemas também. É aquela coisa, né, que você se sente... Depois que eu passei a entender que essa coragem não era loucura, né, eu sei que posso, dá para começar, né, dá para começar do zero também, é mais difícil, né, claro que hoje começando com capital é melhor, mas se precisar começar do zero, a gente começa de novo, tranquilo. Hoje ainda é mais tranquilo porque eu sei do potencial do empreendedor. Do empreendedor ou do empreendedor Guto? Eu imagino, eu tive uma outra experiência com você, que foi depois do curso do Sebrae, nós fizemos um curso chamado Domínio Empreendedor. Que o conteúdo era um conteúdo, digamos assim, comum, porém a experiência foi maravilhosa, por quê? Porque foi um momento que foram 4 meses, se eu não me engano. 4 meses. Que eu passei envolvido com vários empreendedores, então de vários segmentos, alguns meninos começando, outros já tinham quebrado 3 vezes e já estavam mais estabilizados. E aí eu entendi as características muito semelhantes, né? A dificuldade na decisão, eu via que quem estava começando tinha dificuldade como eu tive, eu via que quem se apegava a estoque, por exemplo. Então, esse momento aí foi muito importante, porque o aprendizado que foi na prática, né, de conhecer outros empreendedores, isso foi muito legal. Bacana. E disso você extrai a rede de contatos. Qual a importância da sua rede de contatos para que você tenha atingido as marcas tão importantes na sua vida pessoal e profissional? Olha, a Vale, ela tem sua rede de contatos própria hoje, né? Eu tive um cliente que me incentivou muito a começar, que foi a Prado Esquadrias, que é meu cliente 01, e foi cliente 01 na transportadora também, sem eles saberem que a transportadora era da Vale, né? Nós montamos a transportadora, a ideia é fazer personalizado para aquele cliente. Como a gente conhece as características, né? Então está saindo agora um novo serviço que vai para um determinado cliente, a gente vai fazendo assim. Então ela tem sua rede de contatos própria, mas em relação a empreendedores, eu entendo que tem que haver essa ajuda entre... né? Toda vez que eu vejo um empreendedor começando, eu tento abraçar e dar um empurrãozinho, sabe? Como eu fui abraçado e empurrado pelos donos dessa empresa e por outros empreendedores. Teve mais um industrial que me ajudou bastante, que me direcionou. Nunca me deu R$1. Me deu trabalho e me direcionou. Então, é isso, essa troca. O empreendedor não tem que dar dinheiro, direcionar. Pega o menino que você vê que tem o perfil empreendedor, dá um empurrãozinho, porque onde tem um empreendedor de sucesso, tem riqueza, né? Tem empregos sendo gerados, as coisas acontecem ali, né? Como a história conta, né? No pós-guerra na Europa, não é isso? Foram os empreendedores que levantaram, né? É isso. Vou fazer uma pergunta para o Guto agora que talvez seja importante para você. Guto, você fala dessa conexão, rede de contato, oportunidade e tal. E se alguém que está nos assistindo está nesse momento, precisando não de dinheiro, mas de uma orientação, alguém que já passou pela jornada, você se colocaria à disposição para ajudar essa pessoa? Claro, sempre. No Domínio Empreendedor, você falou uma coisa, é o seguinte: gente, aqui a gente troca informações, troca ajuda e tal, mas nunca vai ser pro resto da vida, mas entre nós aqui, entre os empreendedores, tem que ter o telefone da emergência, né? Cara, me dá uma força aqui, que não é o dinheiro. Vem aqui, um dia eu chamei você para olhar comigo o fluxo de caixa da minha empresa, né? Então, eu acho que é isso, essa troca. Estou à disposição para sentar e ajudar a tomar um caminho novo. Eu gosto muito de jogar xadrez. E é muito legal que o xadrez, você está jogando ele aqui, você tem uma visão. Aí você não está
chega um momento que você não consegue achar uma saída para o jogo, você levanta, você vai no banheiro, toma um copo d'água, aí você volta e olha o jogo de cima. Quando você olha de cima, você enxerga totalmente diferente, você consegue achar a saída para o jogo. Então é essa a ideia, olha de cima. Às vezes quem tem a visão como a sua e olha de fora, vai achar a solução fácil, né? Aquela solução que você não encontrava de forma alguma. Aí chega o Douglas, chega o Guto ou qualquer outro parceiro, fala, toma esse caminho aqui que eu acho que vai dar certo. Pronto, sem sofrimento. Eu vou repetir a pergunta porque isso é importante para a nossa audiência. Então, se alguém está passando por uma dificuldade ou quer empreender, você se colocaria à disposição para ser o mentor dessa pessoa? Sim, claro, respondido. Pergunta de milhões. Gratidão por isso. Guto, existe uma máxima, né, que é do ponto de vista de conhecimentos antigos. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de estudar esses caminhos, mas na mitologia conta a jornada do herói, que era alguém comum, que efetivamente tem um chamado, ele recusa o chamado, e ele vai para o chamado. Ele enfrenta perigos hostis, ele teme por isso, mas ele encontra um mentor, Merlin, o grande sábio, e esse mentor dá para ele um chapéu mágico, uma espada, um cavalo alado, ferramentas. E ele vai na jornada e encontra o pior e maior de todos os seus inimigos. Mas ele consegue vencê-lo. E aí, quando ele está feliz e vai voltar para sua casa, para os seus, feliz, ele encontra a morte. É o último inimigo mais avassalador. E ele morre. Só que, dentre as ferramentas que foi entregue para ele, há uma poção mágica que cai sobre seu corpo. E ele ressuscita e mata a própria morte, a fera. E nesse momento ele renasce. Nietzsche dizia que toda serpente que não troca de pele, ela está fadada à morte. E ele está preparado para voltar para os seus, como prometeu, com o fogo dos deuses. Na sua jornada, quantas peles, quantas mortes, quantos Gutos morreram para que você pudesse estar nesse estádio hoje como ser humano, como pessoa? Olha, desde junho de 2022, eu faço terapia todas as segundas-feiras com o mesmo psicólogo. E empreendedores, entendam, é fundamental. Tá? A terapia para mim me ajuda demais. E ali eu entendi a troca de pele também, né? Que eu já tinha feito algumas que foram muito doloridas. E aí quando você vem trocando agora, sabendo que vai trocar, dói menos, né, Douglas? E anteriormente você era obrigado a trocar de pele, então tinha que arrancar. Agora não, agora troca sabendo o que vai acontecer. São várias vezes e eu digo que daqui em diante ainda tem algumas mudanças para acontecer, né? Tem diversas coisas acontecendo. Creio que a vida vai promovendo essas mudanças, né? Você dá um passo aqui, você olha, é um novo horizonte, né? Aí você olha aqui, você já vê, né, uma oportunidade diferente ou uma necessidade de alguém. Então é isso. Eu entendo que a troca de pele ela vai acontecer para todos os empreendedores que estiverem atentos às mudanças que estão acontecendo. Até porque, Guto, existe um adágio oriental que diz que o caos da vida e a ordem da disciplina. Se você não trocar de maneira deliberada, entendendo que é um processo natural, o caos vai acabar te levando para isso e depois você tardiamente vai saber com mais dor e sofrimento a resistência à mudança que vai fazer isso acontecer. Gosto muito de Nietzsche. Nietzsche, nas suas frases, dizia que eles foram julgados insanos por aqueles que não ouviam uma música. Empreendedores é um insano, porque ouve uma música numa frequência, como se fosse uma estação de rádio que faz com que ele ouça essa música dos insanos e leve para lugares inenarráveis, impossíveis, são lugares singulares. Qual é a estação que você ouve para te deixar motivado? Então, é o sonho. Por exemplo, eu falei ontem, porque nós temos um caminhão por enquanto, agora compramos mais 2, e eu falei com o meu sócio, eu falei, cara, eu tô sonhando com os caminhões, eu não vejo a hora de buscar o caminhão lá. Então é isso, é essa, sabe, sempre vem o algo novo, te renova, né, esse gosto por um momento novo. Na Vale, por exemplo, os serviços que a gente vem prestando, esse
essa fórmula de gestão que a gente colocou para esse ano, a ideia veio assistindo uma palestra de um grande amigo meu, tem uma palestra em Sorocaba, eu fui assistir, e ele usou lá a frase, né? Ele usou uma expressão que eu entendi que era o que eu fazia, né? E a gente não conseguia colocar isso, né, para os outros. Aí eu falei, então a gente tinha que colocar para o ano, a gente ia falar da tecnologia, que a Vale ela é muito tecnológica, as empresas como a nossa, elas precisam de uma gestão tecnológica, porém, antes da tecnologia para nós, são as pessoas, né? Tanto que o slogan da Vale, desde que iniciou, que o nosso diferencial são as pessoas. E aí nós colocamos que é o IA ao quadrado, a forma de gestão, que é a inteligência artificial com a inteligência afetiva. Então, dessa forma, nós conseguimos atingir nossos clientes assim, de uma forma muito melhor, conseguindo resolver a situação que a Fernanda me trouxe, ninguém cuida do RH. Então, cuidaremos nós do RH. Nós entendemos que nós somos um departamento de RH à distância dos nossos clientes. Que legal. E vem na premissa básica, né? Tem um problema, cara, tem uma oportunidade aí, então vamos mudar essa questão e colocar foco nisso. Uma coisa importante, nós temos 3 conjuntos de habilidades empreendedoras, divididos em conjunto planejamento, metas, busca de informações e planejamento, um conjunto de habilidades empreendedoras, que os empreendedores geralmente são muito bons, busca de oportunidade, a iniciativa, correr riscos calculados, persistência, comprometimento e qualidade. E um conjunto de poder, que é o pavão, né? O empreendedor gosta do poder da persuasão e rede de contatos e da independência e autoconfiança. Pesquisa diz que no conjunto mental, né, que é planejamento, os empreendedores são muito fracos, porque eles têm uma força motriz, que é a ação motor o tempo todo, e pecam na gestão. Né? Isso posto, o que mudou e como é que tem sido a implementação da gestão como profissionalismo que fez a Vale chegar onde chegou? Sim. Então, essa essência que nós temos, Douglas, a gente não quer perder. E não precisa perder. O que a gente precisa é ter pessoas que te ajudem. Então, em todo esse tempo, passaram pessoas pela Vale, e tenho pessoas na Vale, que me ajudam demais, entendeu? E essas pessoas vão fazer isso por nós. Né? Então, eu quero isso. Então, elas ajudam a você continuar tendo a essência de empreendedor. Né? Não perca a sua essência. Né? Então, mas saiba dividir. Né? Não pode ser só um ganhando. Não pode ser 10 para mim, 1 para você. Poxa, vamos dividir direito, entendeu? Então traga pessoas que queiram crescer com você e que compartilhem isso contigo. Muito bacana. O Guto nos traz uma referência dos intraempreendedores. São aquelas pessoas que têm habilidades empreendedoras, por exemplo, alguém muito bom de gestão, de planejamento, e que não é habilidade empreendedora raiz, mas que esta habilidade pode ser incorporada e dando autonomia de 2 formas. Poder, para que essa pessoa possa realizar, e a segunda forma, reconhecendo essa pessoa, não só verbalmente, mas de maneira financeira também. Guto, é importante. Se eu vou olhar de novo para a jornada do herói, eu não sei se você sabe, mas quando o herói termina o último estágio, ele precisa ser colocado numa câmera pelo xamã, porque é sangue nele da jornada. E talvez ele tenha que ficar um pouco para voltar, e para voltar para os seus, na aldeia, na vila, porque ele está falando de memórias de que pouca gente viveu. E as pessoas podem achar isso um pouco tanto estranho. Mas ele volta para elevar esse nível de consciência e dar um up naquela comunidade. Eu olhando para toda a sua história, toda a sua jornada, como pai, como cidadão, como empreendedor, você não acha que está talvez na hora de você olhar para a comunidade de onde você veio, tem um apego mesmo, né, raiz, orgulho, e devolver para essa comunidade com uma visão de longo prazo, levar um pouco desse fogo de esperança, não uma esperança de que nós acreditamos que um terceiro, alguém vai fazer alguma coisa pra gente, mas a esperança de Nietzsche, que é ecoada em Bete Carvalho, de que através de um tombo levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Nietzsche diz que a esperança é fazer o que tem que ser feito. Olhando para o futuro e olhando para da onde você veio, para onde você volta, e olhando para uma visão de futuro, com esse fogo do conhecimento que você tem, o que você pensa e qual a sua visão a respeito disso? Bom, o slogan, desde que iniciou, era
eu descobri o nome da Vale, né? Coloquei lá Vale com 2 L's, e aí veio o diferencial, que o nosso diferencial são as pessoas. A partir disso, a Vale sempre apoia projetos sociais em toda a região, acho que até fora da região, a gente está sempre apoiando. As pessoas chegam até nós e a gente tenta entender e ajuda o máximo que a gente pode. Nós participamos bastante de projetos sociais e, por exemplo, quando você fala de voltar, né? Eu voltei para minha terra de origem em Qual é a cidade? É Iperó. Voltei em 2019. Eu fiquei lá até 2010. Aí, na época, minha esposa quis ficar em Boituva, tinha algumas coisas para fazer lá. E aí, quando a gente acabou divorciando, eu voltei para Iperó. E as coisas aconteceram de forma um pouco invertida, ou sei lá se era a forma correta, né? Eu fui vereador muito jovem. Eu fui vereador com 21 anos. E fui vereador 2 mandatos. Então, eu participei de uma cidade que era muito pujante. Iperó era a cidade industrial. Começaram juntas em 90, Iperó, Boituva e Cerquilho a se industrializar. Então, tanto que me encorajou a começar a Vale, porque eu conhecia todos os industriais do Distrito Industrial de Iperó, então eu teria essa facilidade de vender. E aí, Iperó estava fervilhando, né? Em 2009, 2010, com a questão industrial. E ela se perdeu. Hoje ela não tem uma identidade. Então, como eu estou lá, hoje eu já venho praticando alguns trabalhos, tenho debates com pessoas, me reúno com empresários, com pessoas do terceiro setor, com lideranças, e para a gente estar sempre falando sobre a cidade. Então a gente discute muito isso, porque a sociedade precisa da gente, sempre. Então você vai, você conquista, aí você volta e devolve. Ninguém vai levar tudo consigo, né? Entendo que é cíclico e eu estou à disposição do que a minha cidade, o que a sociedade... Você perguntou agora há pouco se algum empreendedor precisasse. Estou à disposição também da sociedade, seja de Iperó, seja de Boituva. No caso, eu moro em Iperó, estarei lá à disposição. Então, sempre os projetos sociais, se precisar de mais alguma coisa, estarei à disposição. Não sei se eu fui claro. Foi sim, Guto, mas eu quero me aprofundar um pouco mais na pergunta. Há 3 tipos de possibilidades na vida, e só apenas 3. Existe um lugar mais confortável, que é sentar na plateia, que pouca responsabilidade, que você pode aplaudir, vaiar, jogar tomates em quem está fazendo a apresentação. Existe o lugar de ir para o palco, e lá você pode ser vaiado ou aplaudido. Legal? E existe um espaço vazio, que é não fazer nada, efetivamente nada. Pelo que eu entendi, você escolheu ir para o palco da vida. E nesse palco, no espaço vazio, né, há um adágio que diz que a natureza odeia o vácuo. Se você não ocupar o espaço que é seu por direito, ela vai se encarregar de colocar outras pessoas no seu lugar. E quando nós aqui falamos, né, não só aqui nas nossas conversas pessoais e política, nós confundimos política com políticos. Né? A política vem dos gregos, onde nós tínhamos 100 mil pessoas, 20 mil eram livres e 80 mil eram escravos. E os pensadores começaram a debater o que eles podiam fazer de saneamento, cultura. Os 80 mil escravos não sabiam ler e escrever, que eles tinham, que podiam levar para lá. E essa é a arte da narrativa, de levar, através de um processo elaborado, de fazer política, melhorias, para que um número maior, se não todas as pessoas, tivessem acesso a isso. Olhando para isso e voltar de novo ao primeiro comportamento de metas. Qual o seu significado em voltar para a Terra e para que mais pessoas possam ter acesso a isso? Douglas, quando eu saí, né, você sai desbravando, né, como empreendedor, e aí você vai conhecendo novas terras, você vai aprendendo muito. No meu caso, eu aprendi a gestão empresarial, gestão de uma empresa. Agora são 2, e na verdade são 3, e na verdade são 5, e assim, né? E
E aí, o que a gente tem que... A gente devolve para a sociedade o que você tem, o que eu mais tenho é essa experiência. O que eu mais tenho é o aprendizado da vida. Então, estou à disposição. Eu sempre digo como exemplo do Miller, que ele era ponta direita no São Paulo. Quando ele jogava no São Paulo, ele era um velocista, né? Ele era jovenzinho, ele era o ponta direita. Aí ele foi para a Itália, se eu não me engano. Quando ele voltou para o Palmeiras, ele voltou com uma outra característica. Ele voltou como meia. Aí ele já não tinha mais aquela força física, né, de ser veloz, mas ele tinha a inteligência. Ele colocava a bola certinha nos pés dos companheiros deles. Então, são momentos, né? Então, o que ele trouxe? Ele trouxe a visão de jogo. E é isso. Bacana. Guto, Aristóteles falava sobre a busca da felicidade, mas que essa busca ela tinha que ter pautado em virtudes. Em que momento da sua vida a busca sair do estado de sobrevivência, que é o estado de dor, sofrimento, não ter dinheiro para pagar as contas, uma ansiedade avassaladora, mudou para o estado de viver, e qual foi a virtude que você encontrou na busca por essa felicidade? Pergunta difícil. Então, eu gosto muito das pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. E eu acho que isso move a gente a fazer novas coisas, né? E é isso, sabe? Eu vejo lá minhas filhas sendo modeladas, também pelo ambiente, mas, né, é a oportunidade que elas me dão, também eu participo. É isso, eu acho que a gente tem que entregar para as pessoas o que a gente tem. É isso. Não sei se eu soube responder, mas... Pelo que eu entendi, a tua virtude, a tua felicidade até está enraizada no DNA da Vale, que é pessoas. Estar com as pessoas, dar às pessoas a oportunidade para que elas possam evoluírem, cada um no seu caminho, no seu tempo, no teu espaço. Eu acho que isso é grande, porque numa sociedade em que nós priorizamos a busca pelo reconhecimento, pertencimento e afeto, e que nós buscamos cliques e curtidas, buscamos a dopamina barata, você ergue os olhos e encontra nas pessoas, dando a elas oportunidades. Que talvez a maior oportunidade para um pai de família, para uma mãe de família, é o emprego digno para levar para casa. Depois desse emprego, outras oportunidades para que possam fazê-las crescerem. E você faz isso com maestria, justamente gerindo pessoas e criando ambientes que elas possam ser valorizadas. Então essa paixão por pessoas, para mim, no pouco que eu te conheço, é a tua maior virtude. Sim, Douglas, Eu me considero um bem-aventurado, né, de ter entrado nesse segmento e de viver, de crescer na vida abençoando pessoas, né? Então é uma empresa que está o tempo todo abençoando, criando oportunidades, realizando sonhos, né? Então a gente fala isso, que a Vale, ela gera oportunidades, né, para as pessoas realizarem seus sonhos, né? E dessa forma eu estou realizando o meu, vendo ali, se você entrar hoje lá no departamento de seleção de Sorocaba, por exemplo, eu falo que é um berçário, né? No departamento pessoal da Vale, é um berçário, tipo aquelas menininhas jovens, 19 anos, eu quero fazer psicologia porque eu gostei daqui, né? Porque se inspirando na outra psicóloga, se inspirando na nossa gerente, então é isso que move, sabe? As pessoas querendo crescer, querendo entregar também coisas boas. É sobre isso. Gratidão, Guto. Uma última pergunta. Guto Valário, o que é a vida para você? Então, Douglas, eu acho que a morte é uma covardia, né? Conosco. Porque eu acabei de falar sobre essa juventude que a gente tem dentro, né, da gente. Falei do meu gerente que ia ser meu sócio, o João, que foi embora sem aviso prévio, né? Tivemos uma reunião na sexta-feira maravilhosa, estava super bem, aí foi jogar futebol, resolveu ir embora, os anjos o levaram. E é uma covardia. Então a vida é isso. Estar próximo de quem a gente ama, né?
valorizar quem nos ama e estar próximo de quem a gente ama o tempo todo, porque a vida se encarrega de levar as pessoas que a gente gosta sem aviso prévio. Então, aproveita aqui, sabe? Tenha reciprocidade, reconheça o que as pessoas fazem para você, ame o máximo que você puder essas pessoas que te amam, sabe? Quem está à sua volta, por exemplo, quem é da sua equipe, que você seja exemplo, né, de amor, de gratidão, né, de reconhecimento. É isso. A vida é isso. Bacana, Guto. Eu tenho um adágio que eu gosto muito, que é um adágio africano que diz: eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. E isso não é sobre a morte. Eu falei com o Guto Valário. Guto, minha eterna gratidão. Você é um exemplo de empreendedorismo, de pai, dessa paixão avassaladora que leva como exemplo mesmo, como é que se faz, né? Num mundo tão hostil, principalmente num país como o nosso, que o governo não ajuda os empreendedores. Aliás, ele atrapalha muito, né? E você desponta e coloca aí essa paixão por pessoas, se colocando à disposição para ajudar as pessoas. Então, o meu sincero agradecimento, a minha gratidão. Nós falamos com o Guto Valário, da Vale Recursos Humanos. O Guto faz parte do Brasil que pulsa, do Brasil que faz acontecer. Desperte, liberte-se, vai lá ser feliz.